Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, continuando adorando ao Senhor. Que em nome de Jesus, esse espaço remoto de ajuntamento da Igreja do Senhor possa ser um motivo de glorificação do nome dEle e de adoração, e que em nome de Jesus Ele possa encontrar liberdade em nosso meio, que em nome de Jesus o nome dele seja exaltado. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai amoroso, nós te glorificamos, Senhor, te bendizemos, porque tu estás aqui, se faz presente em nosso meio. Ó Deus, que em nome de Jesus, tudo que fizermos neste culto, as manifestações que fizermos a Ti, seja para a honra e glória do Teu próprio nome. Que em nome de Jesus, o Senhor possa encontrar todas as condições de corações abertos, corações rendidos a Ti, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra a vida do Teu povo, da Tua igreja, e que em nome de Jesus, quando terminarmos este culto de adoração, Senhor, saiamos para as nossas vocações diárias, Jesus, nutridos com o que Tu quis falar aos nossos corações. Que possamos, em nome de Jesus, transformar esse momento de adoração, de glorificação a Ti, em atos de justiça, atos de amor, atos de obediência a Ti na nossa vida diária. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já. Amém. Mas
E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Façamos, irmãos, a leitura do Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraças os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Que nosso bom Deus continue nos abençoando. A graça e a paz, queridos. Oremos. Senhor Deus, diante da Tua presença nos encontramos, Pai. E diante da Tua presença, Senhor, estamos unidos e reunidos, Pai, no mesmo propósito, na mesma adoração, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, Senhor, em todos esses momentos. Em todos os momentos, Pai, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas sobre o Teu povo. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai, que estão ouvindo agora, Senhor, participando desse culto, ouvindo a Tua mensagem, Pai. Que cada um possa receber de Ti uma bênção especial, Senhor, nessa noite. E que possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos, Pai, rendidos ao Teu altar, rendidos, Senhor, à Tua presença, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, atentos à Tua palavra, Deus. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes e o nosso entendimento, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, também nesse momento eu quero Te pedir, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles, Senhor, espalhados na face da terra, que estão precisando, Senhor, de um milagre, Deus, que estão precisando, Pai, da Tua ajuda. Pai, nesse momento, vem com providência, Senhor. Entra, Senhor, com providência naquilo que os meus irmãos estão precisando, Deus. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. Eu Te peço, Senhor, pela Tua igreja, que haja, Senhor, paz nas nossas vidas, Senhor. Que haja Tua alegria, Senhor. Que haja, Pai, o Teu bom
a tua boa palavra nas nossas vidas, Senhor. Que possamos estar lembrados sempre que o Senhor é bom e que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, Deus. Obrigada, Senhor, pela convicção que temos que o Senhor nos ouve. E nessa convicção, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas pela necessidade de cada um dos meus irmãos, Deus. Pelas necessidades, Pai, que o mundo enfrenta nesse momento, Pai. Pela fome que assola o nosso país, Deus. Pelo sofrimento que assola o nosso país. Pelas perdas, Senhor, que temos vivido, Deus. Tantas famílias chorando, Deus, tantas famílias enlutadas por perdas de seus entes queridos, Pai. Tantos filhos órfãos, tantas mães sem os seus filhos, Deus. Senhor, nesse momento, Pai, que o Teu Espírito, o Teu bálsamo, o Teu Espírito Consolador esteja sendo derramado sobre todas essas vidas. Muitas e muitas famílias que choram nesse momento, muitos que não teve, Senhor, agora, durante o dia de hoje, Pai, nesse entardecer, ainda não fizeram uma refeição, Deus. Nós te pedimos, Pai, que entre com providência, cure a nossa nação, Deus. Traz prosperidade à nossa nação, Deus. Que possamos, Senhor, passar por esses momentos terríveis, sabendo que o Senhor está cuidando, que o Senhor possa mover corações, Deus, que o Senhor possa mover o meu coração e o coração dos meus irmãos. Nos dê olhos, Senhor, para que possamos ver as necessidades dos nossos irmãos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos guarda, esteja com as Tuas mãos protetoras sobre as nossas vidas, Deus, e nos ajuda a passar por esse deserto, Pai, contigo, Deus, sabendo que a Tua providência virá, Deus. Eu te peço também por aqueles que estão em leitos de hospitais, Pai, aqueles que estão acamados, Senhor, que o Senhor venha afofar o leito, Pai, como a Tua palavra diz. Eu creio na Tua palavra e por isso suplico, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão há anos, Senhor, deitados em uma cama de um leito. Tenha misericórdia, Deus, que seja, Senhor, a Tua vontade sobre essas vidas, que o Teu poder se manifeste, Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam derramadas sobre o Teu povo, sobre essa nação, Deus. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai, nos dá esperança de um amanhã melhor. Nos dá, Senhor, a esperança de um reencontro contigo, Pai, que sabemos que a nossa morada aqui não é eterna, nós aqui somos passageiros e eu creio, Senhor, que um dia todos nós nos reuniremos diante do Teu trono e louvaremos eternamente o Teu nome, livre de toda tribulação, livre de toda dor, livre de toda angústia, livre de toda a enfermidade que corrói, que consome o nosso corpo, mas que não pode destruir a nossa alma, Deus. Obrigada, o nosso espírito está guardado em Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigada pelas Tuas mãos estendidas sobre essa nação. O Senhor ainda reina nessa nação. O Senhor é o rei do nosso país, Deus. É o rei do mundo, Deus. É o quem governa tudo. E por isso nós nos alegramos, porque não estamos perdidos, não estamos ao léu, Senhor. Mas nós temos um Deus que nos guia, um Deus protetor, um Deus que é bússola e um Deus que nos leva à Tua direção sempre, Senhor, ao Teu encontro. Obrigada por tudo, Deus. Continua conosco e nos ajuda, Pai, a estarmos cada dia mais convictos da nossa salvação em Ti, Deus. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. É chegado o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar a Ele que nos deu nova vida. Se as cadeias quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação, morremos com Jesus.
Jesus, e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás e foi crucificado. O corpo do pecado, morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em Ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande é poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
Graça e paz, irmãos. Esse é o momento em que separamos para ofertar ao Senhor. Trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Não só da nossa renda, de tudo que Ele nos dá, mas ofertar também o nosso talento, a nossa presença, ofertar, Senhor, o nosso carinho, a nossa oração. É estarmos junto com Ele, sentindo a presença dEle. É um momento muito especial. É um momento em que você participa do culto, trazendo aquilo que você tem de gratidão no seu coração. Assim como em 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que nessa noite você possa contribuir com alegria na casa do Senhor, para que não falte mantimentos, para que possa chegar a todos a contribuição e a solidariedade que a igreja tem para com todo o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor, a vitória, a honra, o poder e a glória. Teu, Senhor, é o domínio e a majestade. Teu, Senhor, é o reino em verdade. Senhor, a vitória, a honra, o poder e a glória. Teu, Senhor, é o domínio e a majestade. Teu, Senhor, é o reino em verdade. Recebe a minha adoração e enche-me com tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe, ó Deus, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha adoração e enche-me com tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe, ó Deus, recebe a minha vida, ó Senhor. Neste nosso último encontro da série Vilões da Saúde Mental, o nosso tema será solidão. O texto base para esta reflexão será Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A solidão é algo que afeta de tal forma a saúde mental das pessoas que o governo japonês
instituiu o Ministério da Solidão, cujo propósito é estabelecer políticas públicas que minimizem o isolamento social e, assim, também minimize as consequências do isolamento social, que é a depressão, a ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que são sequelas dessa vida isolada e solitária. O japonês, por natureza, por perfil, é muito solitário, é muito isolado. E no período da pandemia isso se intensificou, razão pela qual foi necessária a criação desse ministério. Mas muito antes já vinha se monitorando e se estudando a necessidade de minimizar os danos da solidão na vida da população japonesa. Uma psiquiatra por nome Ana Paula Carvalho me trouxe um dado muito alarmante numa palestra que eu assistia no YouTube. Segundo ela, 1 em 4 pessoas no mundo não tem com quem contar, ou seja, estão absolutamente sós no mundo. Isso quer dizer que são pessoas que, quando passam por um drama, quando estão vivendo uma dificuldade, quando possuem uma demanda emocional, material, afetiva, elas não têm com quem contar. Elas se veem num quadro de absoluta solidão, elas se veem inseguras, elas não possuem uma rede de apoio, elas se veem absolutamente desamparadas nesse mundo. E segundo essa psiquiatra, Ana Paula Carvalho, não por acaso, não gratuitamente, também existe um outro dado. 1 em cada 4 pessoas no mundo tem desenvolvido problemas psiquiátricos. É fácil associar, não tem dificuldade alguma em associar solidão, falta de apoio, desamparo, isolamento à saúde mental ou falta de saúde mental. Sendo bem específico, a solidão atinge de maneira muito clara 3 aspectos da saúde mental do indivíduo. A primeira delas é a estima. Pessoas que vivem isoladas, solitárias, em condição de solidão, elas não possuem um sentimento de amor próprio. Elas constantemente são flagradas, elas se percebem com aquele sentimento de ninguém me ama. Afinal de contas, se elas estão isoladas, se elas estão reclusas, se elas foram preteridas, se elas foram deixadas de lado, o sentimento natural que vai fluir nos seus corações é: ninguém me ama, ninguém me acha importante, relevante, ninguém me acha significante, interessante o suficiente para me acolher, para se aproximar de mim. Então o primeiro grande dano da solidão é a estima. E quando essa pessoa se vê sem nenhum valor, desamada, sem nenhum afeto, ela naturalmente vai entrar na depressão. Naturalmente ela vai entrar numa caverna, num lugar escuro, vazio de afetos, vazio de alegria, que se chama depressão, porque ela entende que nesse mundo ninguém a acha interessante o suficiente para abraçá-la e acolhê-la. Outro aspecto que a solidão afeta diretamente na saúde emocional é a insegurança. O indivíduo que vive isolado, que experimenta o sentimento de solidão, ele é inseguro, porque ele não possui uma rede de apoio. Ele constantemente faz cálculo, ele imagina: se alguma coisa der errado na minha vida, quem vai me apoiar? Ele fica calculando o tempo todo. Se a minha vida não for bem, eu não tenho onde me escorar, eu não tenho um ombro amigo, eu não tenho um braço para me carregar, eu não tenho um colo para chorar, eu não tenho alguém para me amparar, eu não tenho uma porta para bater, eu não tenho um ombro amigo para chorar. Essa sensação de desamparo provoca uma profunda insegurança, e esse indivíduo inseguro, ele naturalmente desenvolve uma ansiedade crônica. Essa sensação de isolamento, de estar solto no mundo, essa solidão profunda,
faz com que aquela pessoa se sinta inseguro, desprovida de rede de proteção. As redes de proteção relacional, essas redes relacionais de proteção são fundamentais para que as pessoas se movam pela sociedade com alguma sensação de segurança. É muito importante para o ser humano ter esse sentimento. Se algo não for bem, eu vou ter uma rede de amparo, uma rede social de amparo. Pessoas irão me amparar afetivamente, eu terei onde me socorrer no momento difícil, num dia mau da minha vida. Outro aspecto que a solidão também causa muito dano na saúde mental é no que diz respeito à lucidez, é no que diz respeito à capacidade do indivíduo de desenvolver pensamentos lúcidos, claros, racionais. Pessoas isoladas, pessoas que estão vivendo em solidão, possuem ideias obscurecidas pelo pessimismo, ideias sombrias, ideias cheias da sombra do pessimismo. Elas estão isoladas, elas estão se retroalimentando de sentimentos muito sombrios, de que nada vai dar certo, afinal de contas estão sozinhas, ninguém se aproxima para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de paz, de conforto, de ânimo, e é natural que elas respirem um oxigênio muito poluído e fiquem ali se retroalimentando de sentimentos e de ideias muito ruins. Por isso que a solidão faz muito mal à psique humana. A metáfora que melhor ilustra a solidão é a escuridão. A gente pode traduzir bem o que é a solidão a partir dessa metáfora, a escuridão. O indivíduo que se isola, ele entra num lugar escuro e a partir de então ele não enxerga mais nada. Ele não é iluminado por nada que vem de fora e ele não enxerga com lucidez nada que está à sua volta. A pessoa solitária vive no escuro, privada de esperança, de propósito, de direção e de afeto. Jesus, vendo as multidões à sua volta, vendo as pessoas que estavam naquela época em que ele esteve encarnado aqui na Terra, percebia esse sentimento de solidão. O ser humano do tempo de Jesus era desamparado. As autoridades religiosas não prestavam assistência, amparo, as autoridades políticas igualmente não tinham interesse pelas dores, pelas dificuldades, pelos dramas da população, e aquele povo vivia a ermo, vivia à mercê da própria sorte. A tal ponto que em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus emite o seguinte parecer: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, isoladas, solitárias, ovelhas que se afastam de um rebanho, que se afastam de um lugar de cuidado, de proteção, que se afastam de um ambiente protetivo. Jesus observa no seu tempo um lugar de isolamento, pessoas que até circulavam pela sociedade, que até tinham uma proximidade física de outras pessoas, mas viviam solitárias. Eram obrigadas a conviver com suas dores, com seus dramas pessoais, isoladas, solitárias. Em outro momento, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus se compadece igualmente dessas pessoas, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus constantemente olha para o drama da solidão, do isolamento, do desamparo dessas pessoas e os convida à proximidade, e os convida ao contato, porque para Jesus era urgente que ele cuidasse, amparasse aqueles que viviam na solidão das suas dores, dos seus dramas. Muitos filósofos já trabalharam essa ideia de que o ser humano nasce solitário e vive solitário. Mesmo aqueles que são assim prontos
e muito desejosos de conexão, de estabelecer vínculos, vivem solitários. Na hora que deita na cama, que recosta a sua cabeça no travesseiro, ele é obrigado a viver na solidão dos seus pensamentos, das suas dores existenciais. Mas, em verdade, existem pessoas que são jogadas, que são lançadas nesse universo da solidão numa intensidade bem maior. Aí você diria, mas pastor, outras pessoas optam por isso. Algumas pessoas, em especial no mundo contemporâneo, elas amam a sua privacidade, elas querem proteger de tal forma esse espaço privado, essa sua capacidade de ter a privacidade não invadida. E ao longo do tempo vão excluindo, não vão permitindo que as pessoas acessem a sua casa, não vão permitindo que as pessoas acessem a sua vida, e a certa altura não tem mais amigos, não tem mais alguém com quem possam compartilhar as suas dores, as suas tristezas, as suas angústias. Isso também é uma verdade. O estilo de vida das pessoas dos nossos dias corrobora para que a certa altura alguns se vejam muito solitários. Elas não foram construindo redes, elas não foram construindo vínculos, elas foram, pelo contrário, afastando pessoas, elas foram protegendo de tal forma a sua casa, o seu ambiente mais íntimo, elas foram se protegendo, porque relacionar-se tem um custo. Na medida em que você abre a sua vida para o outro, eles têm acesso à sua intimidade, eles interferem, eles têm a capacidade de lhe provocar, de lhe chamar a uma mudança, eles vão lhe chamar a uma transformação quando observam alguma coisa que precisa ser transformado. E as pessoas às vezes não querem transformação, não querem mudança, elas não querem sair da sua zona de conforto, elas não querem de algum modo serem tiradas do seu lugar quentinho, das suas ideias, elas não querem ser modificadas na sua estrutura de personalidade, de ideologias, elas não querem gastar tempo, elas não querem que a sua agenda seja interferida por outras atividades que não as próprias, senão aquelas que são afeitas ao seu próprio prazer. Nesse processo muito hedonista, onde tudo é voltado para o ego, para o indivíduo, algumas pessoas não se dedicam às amizades, não se dedicam aos relacionamentos e a certa altura se veem muito isoladas, sim. Algumas pessoas são assim muito absolutistas, possuem a sua verdade, nunca dialogam, nunca conversam e de fato, a certa altura, quando olham em volta, não sobrou ninguém. Ninguém teve capacidade de conviver com tanto absolutismo, com tanta arrogância, com pessoa tão cheia de verdade, com pessoa tão assim incapaz de abrir diálogo, de refletir acerca do que o outro trouxe, tão incapaz de aceitar a contribuição do outro. É bem verdade que algumas pessoas se encontram em solidão porque construíram essa solidão ao longo da vida. Mas nós temos que refletir à luz da ótica de Jesus. E o Senhor nunca foi afeito a procurar culpados diante de um drama. Trago à memória o texto que há bem pouco tempo nós refletimos. Jesus caminhando com os discípulos, viram um cego de nascença e a pergunta que lhe foi feita é: quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus disse: não vamos procurar culpados. Nós não temos como missão ficar investigando os culpados. Quem pecou para que nascesse cego? Vamos trabalhar para que sejam manifestas as obras de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na vida deste homem que é cego. Assim a igreja deve caminhar sobre a terra. Esses isolados, esses solitários, por culpa própria, porque desenvolveu um estilo de vida isolado, egoísta, muito assim ensimesmado, ou aqueles que foram colocados à margem pela própria sociedade. Nós vivemos num mundo capitalista. Quem não acessa os bens de consumo,
quem não é capaz de consumir é invisibilizado. As pessoas que não consomem são invisibilizadas. Se eu não tenho aquela roupa ideal, se eu não tenho o carro ideal, se eu não tenho a casa ideal, se eu não posso viajar para os lugares adequados, se eu não posso frequentar os lugares adequados, eu sou invisibilizado, eu sou um pária, eu sou uma pessoa leprosa, eu tenho algo em mim que me torna indesejado. Eu vou ser colocado necessariamente num lugar distante dos círculos especiais, das pessoas especiais. O capitalismo é perverso, é um sistema onde quem não tem dinheiro se torna invisível, é colocado num lugar muito excluído. Existem minorias nessa nossa sociedade que também são invisibilizadas. Nós ainda temos muita dificuldade em acolher negros, mulheres, nós ainda temos muita dificuldade em acolher pessoas da comunidade LGBTQI+, nós ainda temos muita dificuldade de acolher as chamadas minorias. E essas pessoas experimentam muita solidão. Muitos deles se deprimem, muitos deles vivem dramas pessoais a partir de uma vida isolada, solitária, porque a sociedade, porque grupos sociais não se aproximam porque são considerados indignos. Infelizmente, em ambientes como a igreja, onde o acolhimento, o abraço, o sorriso fácil, o afeto deveria fluir na direção dessas pessoas, elas não recebem. Lhes são negados alguns sentimentos, alguns afetos que o Senhor requer de nós para que elas sejam tiradas desse lugar sombrio que se chama solidão. Volto a dizer, a metáfora que melhor traduz a solidão é a escuridão. E o texto que nós fizemos leitura lá no começo fala que nós fomos chamados para ser a luz do mundo. A escuridão, que é essa metáfora que traduz a solidão, precisa ser invadida pela luz do mundo que é a igreja. A igreja foi chamada a buscar os isolados, os excluídos, os solitários, os deixados à margem. A igreja foi chamada a iluminar a escuridão do abandono a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero conversar com vocês nesse encontro, brevemente, nesses minutinhos que nos faltam, a partir da missão da igreja de iluminar a solidão com Jesus de Nazaré. Jesus, onde chega, é luz. E nós somos representantes de Jesus. Nós somos portadores dessa luz. Nós somos discípulos de Jesus. E eu quero conversar com vocês sobre a nossa missão de levar luz para pessoas que foram convidadas pelo Senhor a serem acolhidas, a serem pastoreadas, a serem inseridas no reino de Deus. Jesus observou o seu tempo e viu que os abandonados, os excluídos, precisavam de um lugar. E ele ofereceu o reino de Deus. Jesus olhou para aqueles excluídos, solitários, isolados, que viviam à margem da sociedade de Israel e disse: tem um lugar iluminado para vocês. Tem um lugar digno para vocês. Vocês não precisam viver nas sombras. Vocês não precisam viver na escuridão. Vocês não precisam viver encolhidos, mirrados. Vocês não precisam viver encapsulados em si mesmos. Vocês podem sair para a vida, para o mundo, porque existe um reino para vocês caminharem. Existe um caminho que sou eu para vocês viverem. Vocês podem viver uma vida plena. Vocês não precisam se deprimir. Vocês não precisam ser pessoas angustiadas. Vocês não precisam viver o tempo todo na perplexidade, na angústia de existir na incerteza da vida. O meu reino é um reino de segurança, é um reino de cuidado. Nós temos um Pai, o Pai que supre, que é providente, um Pai que cuida dos pássaros e cuida dos filhos, um Pai que cuida dos lírios, que veste os lírios e veste os filhos. O nosso Deus
é um Deus que, por meio do Filho, resgatou pessoas absolutamente abandonadas, solitárias, que não tinham perspectiva, propósito, direção, e ofertou um caminho, uma verdade, uma luz. E a igreja tem essa missão de iluminar o mundo. A igreja não pode se isolar. A igreja não pode viver na solidão das suas verdades. A igreja não pode se encastelar nos templos e ficar dentro da sua bolha solitária. O grande risco que a igreja corre, é viver numa bolha solitária. Naquele texto em que Jesus tem a experiência da transfiguração e que alguns discípulos contemplam aquela experiência mística, linda, sobrenatural, o primeiro sentimento dos discípulos é: vamos permanecer aqui, vamos nos isolar, vamos viver na solidão da mística, vamos viver aqui solitariamente nesse ambiente gostoso, vamos viver isolados de tudo mais, nessa espiritualidade gostosa. Vamos viver a verticalidade da espiritualidade, nós e o sagrado. Não vamos nos preocupar mais com a multidão, com aqueles que precisam de cura, de transformação, de justiça social. A primeira tentação dos discípulos é o isolamento. E a primeira tentação da igreja é esse encastelamento, é esse enclausuramento, é esse fechar-se nos templos, é esse fechar-se em bolhas de comunhão, que aparentemente é muito gostosa, é muito saudável, é maravilhosa, mas pode se tornar tóxica, porque sem esse contato com outras pessoas, sem esse contato com aqueles que precisam de transformação, de mudança, longe do campo missionário, essa comunhão ela vai se perdendo, ela vai se estragando, ela vai perdendo sentido, tal qual o maná que Deus desceu do céu e não servia para ser acumulado. A comunhão, ela não pode ser acumulada, ela não pode ser guardada. A comunhão, ela não serve para ser algo que a gente coloca em depósito. A comunhão tem que ser alimento que é servido diariamente. É por isso que Jesus disse no texto que eu fiz leitura: vão, iluminem, vocês são luz. Luz não pode ser guardada, não pode ser escondida. Luz tem que estar nos lugares altos, tem que ser colocada num espaço do cômodo, da casa, onde sirva para iluminar todos, onde as pessoas que estão naquele ambiente sejam arejadas, sejam iluminadas. É isso que nós temos que entender acerca da missão da igreja. A igreja está aqui para iluminar pessoas que estão absolutamente sombrias, assombradas por existir nesse mundo mau. Pessoas que estão isoladas e fechadas nas suas dores. Por culpa de quem? Não importa. Por culpa de quem? Não importa. Nossa missão não é estabelecer parecer de culpa, não estabelecer sentença de culpa. Nós não estamos aqui para ficar estabelecendo um tribunal onde nós vamos ficar colocando no seu devido lugar os culpados. Aí é o indivíduo, é a sociedade, são as autoridades. Não, a igreja está aqui para agir em missão. A igreja está aqui para socorrer os cansados, os desamparados, os excluídos. A igreja está aqui para trabalhar. Esse tribunal religioso, ele é absolutamente improdutivo. O tempo que a gente gasta com tribunal religioso é o tempo precioso que a igreja poderia estar indo na direção dos cansados e abatidos. Nós gastamos tempo demais discutindo quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. Nós gastamos tempo demais discutindo quem é do diabo e quem não é do diabo. Nós gastamos tempo demais discutindo quem está sob a atuação do demônio e quem não está sendo usado pelo demônio. Nós ficamos gastando muito tempo com discussões inférteis
enquanto deveríamos estar comendo poeira das sandálias de Jesus. Jesus está caminhando pela terra, fazendo missões lindas. Ele continua a se mover aqui pela terra. Ele continua a ir nos lugares onde estão os seus pequeninos, os desamparados, os excluídos, aqueles que as autoridades religiosas, políticas não estão nem aí. Agora é época de eleição, a gente vê fotografia, a gente vê vídeo, a gente vê imagem, a gente vê muito político tentando capitalizar, tentando se autopromover em cima dos pequeninos, dos solitários, dos isolados, dos excluídos, dos mal amados da terra. Mas passado esse tempo, ninguém quer se aproximar desses leprosos, desses que não têm qualificação segundo os critérios do capitalismo, segundo os critérios de sucesso desse mundo mal. Mas Jesus, quando as luzes se apagam, quando as luzes do mundo se apagam para essas pessoas, Jesus invade a realidade dessas pessoas com as luzes do reino de Deus. E a igreja deveria pertencer a esse aparato de iluminação do reino de Deus. A igreja deveria pertencer a esse instrumental de iluminação do reino de Deus, indo até essas pessoas para iluminá-las. Iluminá-las como? Com comunhão. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali. Todas as vezes que a gente vai e abraça e acolhe, existe comunhão. E onde há comunhão, a solidão se dissipa e as trevas se dissipam. Onde existe entrelaçamento de afeto, onde as pessoas dão as mãos, onde as pessoas se propõem a cuidar umas das outras, a desenvolver a mutualidade, a solidão cai por terra. Nós devemos invadir as bolhas de solidão com muito afeto. Nós devemos amar uns aos outros como nunca. Nós devemos quebrar as lógicas de ódio. Nós devemos dissipar de uma vez por todas os discursos de ódio com muito amor. A sociedade está se isolando a partir dos discursos de ódio. As pessoas não querem mais se conectar umas às outras. As pessoas têm prazer em dizer que não querem mais manter contato umas com as outras. A gente vê nas redes sociais gente dizendo com muito prazer, batendo no peito, eu não quero falar com esse tipo de gente. Eu não quero manter contato com esse tipo de gente. E o tal do algoritmo, que é essa tecnologia que tem nas redes sociais, que aproxima só pessoas que pensam igual, vai criando bolhas ideológicas, bolhas que aproximam pessoas de mesmo pensamento, que têm sentimentos semelhantes. Só que isso gera solidão, isso gera um sentimento de isolamento. A humanidade está se fechando, nós estamos perdendo algo que é muito caro, que é a fraternidade, a irmandade. Nós não temos mais aquele senso de que somos todos irmãos, que o mundo é uma grande aldeia e que a humanidade é uma grande família que está lutando para sobreviver, para sobrepor os obstáculos à nossa sobrevivência. Todos nós temos diariamente o mesmo objetivo: vencer o desafio de colocar pão sobre a mesa, de vencer esse primeiro obstáculo que seria se alimentar, conseguir manter um teto sobre nossa cabeça, conseguir garantir um copinho d'água para que a gente tenha o mínimo de nutrição, de hidratação. Mas a humanidade se esquece que nós temos questões muito básicas que nos unem e fica se apegando às diferenças. A igreja tem que voltar a manter a humanidade unida em torno daquilo que nos é próprio, aquilo que nos une, a nossa humanidade, a nossa sobrevivência, a nossa irmandade, a nossa fraternidade, aquilo que nos faz iguais.
A igreja precisa ser um fator de unidade nesse mundo e não pode aderir aos discursos de ódio e não pode aderir aos discursos que têm causado fissuras e rupturas nos grupos sociais. É tempo de ir até esses grupos isolados e chamar para a conversa, para o diálogo, porque esse é o método de Jesus. Jesus foi até os grupos isolados e conversou, e escutou. Jesus iluminou o seu tempo com comunhão, com acolhimento e com escuta. Tem um texto que eu acho lindo, que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, verso 51, onde ele se aproxima, ou melhor dizendo, um cego se aproxima dele, gritando e desejando ter uma audiência, um momento com ele. E finalmente, quando esse homem está diante de Jesus, Jesus diz: "Que queres que te faça?" E o cego lhe disse: "Mestre, que eu tenha vista." Mas essa pergunta, "que queres que eu te faça?", ela é metodologicamente muito, muito importante. É óbvio que uma pessoa que é cega e que sabe que Jesus tem poder para curar, quer ser curada. Mas por mais óbvio que isso seja, Jesus se propõe a escutar. Jesus não apresenta para ele a solução. Ele não chega para alguém que está em condição inferior, porque precisa, porque é um necessitado, porque é um excluído pela condição de deficiência, e diz: "Eu tenho a solução para você. Tome aqui a solução. Eu estou acima de você e você não tem nem o que querer. Eu já vou chegar com o pacote pronto." Jesus ouve, Jesus escuta. Jesus ilumina aquele homem que vivia na solidão da sua condição excluída com escuta, escuta misericordiosa, escuta humilde. E é tempo da igreja iluminar o mundo com escuta, convidando as pessoas para um novo tempo, um tempo de escuta. Nós falamos demais. Rede social ensinou as pessoas a falar. Todo mundo fala. Todo mundo com os dedinhos escreve. Todo mundo publica vídeos, agora é a era do vídeo, do audiovisual. Todo mundo está aqui se comunicando, falando, mas é tempo de escuta. Vamos ir na direção das pessoas que estão se sentindo absolutamente isoladas, das pessoas que estão amedrontadas com a solidão desse mundo novo, com escuta. Existe um grupo muito solitário e cada vez mais solitário nesses dias, que são os idosos. Os idosos experimentam uma solidão como nunca, porque as pessoas de menos idade que se adaptaram às tecnologias, elas ainda entram nas bolhas digitais e ficam ali se retroalimentando naquelas bolhas digitais. Para mim é uma espécie de solidão, porque o indivíduo que fica dentro de uma bolha digital, de uma rede social, ele está experimentando um tipo de solidão. Em algum momento isso vai ter também uma consequência para a sua saúde mental. Mas o idoso, aquele que nem uma rede social tem, porque ainda não consegue lidar com esse mundo novo de rede social, de tecnologia, ele às vezes fica à mercê de uma vida mais isolada ainda. É hora da gente acordar para o fato de que tem pessoas que está fisicamente, que está do ponto de vista mais físico, isolado na sua casa. Uma família que tem uma vida corrida e não tem tempo de dar atenção, uma família que tem afazeres e não separa tempo para cuidar do seu idoso. É tempo da gente cuidar dessas pessoas emprestando o nosso ouvido. As pessoas de mais idade gostam de ser ouvidas, escutadas. Qual foi a última vez que você parou para conversar com alguém da melhor idade? A riqueza de conhecimento, e eu estou dizendo isso aqui, não é para jogar confete em idoso, em pessoas de mais idade. Não, a riqueza de conhecimento, as histórias são maravilhosas. Sabe por que muitas vezes alguém mais jovem não tem assunto interessante?
Porque não escutou boas histórias, porque não consegue enriquecer o imaginário com boas histórias. Antigamente, as famílias, elas tinham uma oralidade. A gente escutava histórias dos mais antigos e passava para frente essas histórias. Hoje a gente não escuta. A gente não passa para frente as boas histórias porque a gente não tem o que contar, porque a gente não parou para escutar. É preciso cultivar a escuta atenciosa. Não dá para invadir a solidão desse mundo, não dá para iluminar a solidão desse mundo sem uma prática misericordiosa de escuta. Eu creio de todo o coração que a missão da igreja nos dias atuais é iluminar esse mundo repleto de gente solitária com comunhão, com acolhimento e com escuta. Aliás, uma coisa está umbilicalmente conectada à outra. Não há de se falar em comunhão, em acolhimento, sem se falar em escuta. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Essa parte do texto que eu fiz leitura lá no comecinho também é muito importante. Pessoas que estão solitárias, isoladas, depressivas, vivendo qualquer tipo de distúrbio emocional, estão vivendo uma vida sem sabor. A vida de uma pessoa que está disfuncionalmente doente nas suas emoções é uma vida sem sabor. Eu posso dizer isso de carteirinha. Eu tenho as minhas enfermidades emocionais e quando elas estão mais ativadas, a vida perde o sabor. Quando eu estou em picos de depressão, quando eu estou em picos de ansiedade, a vida fica sombria e sem sabor. E o remédio de Deus para mim sempre é comunhão. Deus me visita por meio do Santo Espírito, do Filho, do Pai. Deus me visita com os meus irmãos. Eu vou até a comunhão da igreja, a igreja vem a mim com sua comunhão. E fundamentalmente, sempre, Deus provê uma escuta atenciosa. Pessoas me emprestam os seus ouvidos e ouvem as minhas dores com misericórdia, com amor. E assim eu vou caminhando, eu vou andando mais um pouquinho de fé em fé. Vamos iluminar os solitários, aqueles que por alguma circunstância da vida se encontram nesse instante, remoendo as próprias dores, os fracassos, remoendo as feridas, os traumas. Vamos visitar essas pessoas com comunhão, porque Jesus disse, vinde a mim. Porque Jesus disse, eles são ovelhas que não têm pastor. Não importa se tem culpa, se não tem culpa, se deram causa, se não deram causa. Não importa se é o capitalismo, se é a sociedade excludente, não importa se é o preconceito contra as minorias, não importa se é a religião, não importa quem deu causa. Os discípulos de Jesus de Nazaré olham para estes e dizem, Jesus os ama, logo eu os amo também. Vamos iluminar o mundo com muita comunhão e com muita escuta misericordiosa e graciosa. Que Deus nos abençoe.
caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Após esse banquete espiritual, onde fomos nutridos e alimentados, possamos seguir perseverantes em mais uma semana, confiando somente naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e através dela. Sustentados pelo Seu amor, seguros pela Sua mão, possamos, onde quer que formos, exalarmos o Seu perfume, demonstrarmos o Seu amor, sermos justos, sermos misericordiosos. Amém, irmãos? Vamos, pois, receber a bênção apostólica. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que um dia nos alcançou,
o amor de Deus Pai, que é incondicional e infinito, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, seja comigo e seja com você, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe e tenhamos uma semana de paz na presença do Todo-Poderoso.